Eu passo a palavra novamente ao presidente da Abras. Fiquem à vontade, pode sentar. E vai ser um bate-papo tranquilo, para nós entendermos, como o próprio Rodrigo comentou, né? Falar um pouquinho dos nossos desafios, falar um pouquinho da liderança, de propósito. E eu gostaria de iniciar, primeiro, cada um fazendo a sua pequena apresentação. Acho que vou dispensar a minha apresentação aqui, mas, Manuel, podemos... Um minutinho para cada um se apresentar. Obrigado, João. Obrigado, Abras. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Sempre esse é o nosso reduto principal, os nossos clientes, os nossos consumidores. Eu sou o Manuel Martins, estou à frente da equipe Comercial Brasil da BRF. Somos uma equipe hoje praticamente de 8.500 pessoas, entre vendedores e promotores. E muito bom estar aqui discutindo o nosso setor, desenvolvendo o nosso setor, tanto da linha de frigorífico e também junto com vocês. Prazer, João, e muito obrigado a todos. Você não vai contar a novidade, não? Da promoção ou... Não, não, nós tivemos uma alteração na nossa estrutura da companhia. Nós tivemos o Sidney, por uma decisão pessoal, ele deixa a companhia a partir agora do próximo mês. E as atividades comerciais que estavam praticamente centralizadas com ele, ficam todas elas comigo. E essa área foi dividida, né? O Marcel pega toda a parte de marketing, marcas e categoria. E essa foi a mudança que teve. Obrigado, João. O Manuel é o homem da promoção agora, ainda da verba, hein? Coutinho. Olá, pessoal, bom dia, presidente João Galassi, meus colegas aqui, prazer estar aqui com vocês. Por exemplo, eu queria parabenizar pelo evento, pelo tema, né? Cultura e liderança realmente é importantíssimo para o nosso negócio, que lidamos com gente o tempo todo, né? Enfim, Luiz Coutinho, de Vitória, Espírito Santo, rede de supermercado Extrabom, é um prazer estar aqui, poder refletir, poder contribuir para as nossas reflexões. Ederson. Bom dia, Galassi. Bom dia, Manuel, Pedro, Coutinho. Prazer estar aqui, né, uma honra ter aceitado o convite. Parabéns pela iniciativa, né? Mais uma vez a sua gestão à frente da Abras inovando, né? Com esses 2 dias aqui de muito aprofundamento, muito conteúdo, né? Muita troca de informação, né? Junto com o nosso evento da premiação aí do ranking. É um prazer estar aqui, eu acho que com os colegas, compartilhando aqui os problemas, as soluções, os nossos desafios do dia a dia, que tenho certeza é comum na maioria das empresas do varejo brasileiro. Perfeito. E aí, Pedrinho? Bom dia, João. Pode chamar de Pedrinho? Bom dia, João. Bom dia. Parabéns pelo evento, né? Ficou bacana, né? Inovação, né? Você fez o negócio mudar bem. Está de parabéns e toda a sua equipe, né? Eu sou o Pedro Lourenço de Oliveira, né? Supermercado BH de Belo Horizonte. Hoje nós temos uma rede de 250 lojas e temos 25 colaboradores, né? Estou aqui para participar, né, João? É uma honra, né, receber o convite de vocês, seus e da sua equipe, que está aqui para mim, é um prazer enorme. Estar aqui com o nosso Coutinho, né, o homem forte do Espírito Santo, o Mufato, né, que é uma referência, é jovem, mas é uma referência para o Brasil todo, né? E o Manel foi promovido, agora vai melhorar as coisas para nós, né, João? Já. Né, Manel? Nós temos um bom dia e parabéns aí de novo. Parabéns. O nome é Pedro, o sobrenome é BH, né? É isso aí, Pedro BH. Pedro BH. Bom, pessoal, nós estamos dando o início da jornada desses 6 encontros que faremos com os CEOs, onde cada painel vai definir um pedaço dessa jornada do conceito nosso. E coube a vocês discutir quais são os principais desafios para a formação da cultura e quais são os principais desafios para a formação da liderança, ou que seja, qual é a barreira que vocês encontram, quais são as dificuldades, e aí o Manuel vai ficar
naquela visão, né, Manuel, não da indústria, mas enfim, o que você enxerga na construção, e os demais vão falar um pouquinho do desafio que ele encontra para a formação da cultura e para a formação da liderança. E isso nós vamos captar aqui, porque depois nós vamos linkar quais são os índices de performance que podem ser medidos para melhorar os desafios da cultura e da liderança. E assim começamos. Então, inicialmente, podemos começar com o Manuel. Manuel, como é que você vê um pouquinho o setor dos mercados, com toda a base que você conhece? Eu tenho uma profunda admiração, João, porque para mim tem uma coisa dentro do setor do supermercadista que é muito forte. Eu acho que o setor do supermercadista ele emprega uma cultura, de fato, de cada rede. Né? Então, por exemplo, quando você vai a uma rede como o Zafari, você vê claramente uma cultura colocada ali dentro. Quando você vai no BH, quando você vai no Mufato, quando você vai no Extra Bom, enfim, quando você vai em grandes contas, Carrefour, seja lá qual for, você vê claramente uma cultura instituída lá dentro. Né? Eu acho que isso são modelos diferentes, são propostas diferentes. Eu acho que o grande desafio do supermercadista, de fato, é como contratar e como disseminar essa cultura ao longo de toda a cadeia de maneira vertical. Né? Eu acho que de forma horizontal talvez é mais fácil, mas em todos os níveis descer essa cultura. Eu acho que eu entendo, né, que o grande desafio hoje a gente está olhando, né, viu há pouco tempo, índice de turnover subindo, funcionários se demitindo. Como que isso acontece? Eu acho que isso... O tal do talent acquisition, o RH de cada companhia e tudo mais, tem um papel fundamental de trazer pessoas que sejam a porta de entrada, né? A contratação esteja muito alinhada à cultura. E principalmente no momento que nós estamos. Nós estamos num momento de uma mudança importante de comportamento do consumidor. A era do conhecimento já passou, então as pessoas tecnicamente e funcionalmente estão com muito conhecimento. E o que eu acho que elas precisam de fato agora é, antes de qualquer entrada de uma pessoa dentro da organização, é de fato se ela vai entender como aquela organização funciona, se aquilo está de acordo com os valores dela, se a missão da companhia que ela está entrando está de acordo com ela. Então, eu acho que o grande desafio nosso é disseminar a nossa cultura e, de fato, conseguir contratar as pessoas que estejam engajadas com ela. A gente esteve na NRF junto e, para mim, a palestra do Ralph Lauren foi formidável quando ele disse que a Polo Ralph Lauren quis mudar um pouco o modelo para ir mais para uma área fit, e aí quis trazer algumas pessoas para dentro do conceito dela, indo para esse caminho, e ele perdeu um pouco a essência de roupas mais tradicionais, um conceito de acesso à população e à comunidade aqui com roupas mais tradicionais, e ele teve que voltar ao modelo. Né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com contratação e, de fato, trazer pessoas que estejam relacionadas à cultura. Para mim, é o principal ponto que existe dentro da organização. Cultura, valor e missão parece um pouco de clichê, mas eu acho fundamental para qualquer organização. Perfeito. Você encontra no setor inúmeras formas de cultura, né? E todas elas no link você acha que a maior dificuldade é exatamente contratar pessoas que se encaixem exatamente naquela cultura. Ederson, quais são os principais desafios que você encontra na formação da cultura e na liderança? Sem dúvida, João, acho que a nossa indústria, né, o nosso setor, um dos grandes mal de você manter o propósito, manter o legado numa cultura é o turnover, né, que é um desafio, né, e eu acho que as empresas vão ganhando musculatura, vai aumentando o número de colaboradores, né? No caso lá do Grupo Mufato, a gente está caminhando para quase 20 mil colaboradores. Então, é um desafio e que está se tornando cada vez maior, porque assim, você ampliar o propósito, ampliar o legado. Mas lá no Mufato, a gente tem um propósito muito forte da cultura, né? O nosso fundador, meu pai, Tito Mufato, sempre foi de ter uma cultura muito forte, né? Linkada em valores básicos e principalmente na cultura de dor de dono.
é um propósito muito forte dentro da nossa empresa, né, de manter um legado que a pessoa, que se ela não sentir uma dor de dono e não sentir um propósito no trabalho, você não consegue proliferar e você não consegue transformar essas pessoas em líderes, né? Líderes que estejam voltados e alinhados com o seu propósito. Sem dúvida, acho que muita coisa que o Manuel disse aqui é um desafio da nossa indústria, né? A gente acaba lidando com todos os níveis sociais dentro do nosso quadro de colaboradores. Sem dúvida, a gente tem que acabar, muitas vezes, terminando de educar aquela educação que a pessoa não teve em casa, né? No seu berço, na sua família, passar valores para aquelas pessoas, valores básicos, né, de honestidade, de trabalho, de comprometimento e colocando a sua cultura. Nós temos uma questão de formação muito forte interna, né, que a gente pega desde o nosso programa de trainee, no nosso programa de formação de novos líderes, mas muito com propósito. Eu acho que se você trazer aquele colaborador que vem frio, que vem apenas motivado pela questão financeira, você não consegue colocar cultura, você não consegue colocar propósito para ele. Então, esse é um desafio grande. Eu acho que contratar, reter, motivar e conseguir enganjar ele no teu propósito. Eu acho que o colaborador de hoje em dia, né, e a gente acaba lidando desde do lado do jovem aprendiz, daquela pessoa que é o primeiro emprego e acaba tendo até a terceira idade, né, aquelas pessoas com mais experiência, que você tem como motivá-los, né, como enganjá-los na cultura, né, sendo que a gente trabalha com níveis sociais e níveis e faixas etárias, níveis de formação tão ecléticos e tão distintos. Então, é um desafio, né? E a gente costuma dizer que uma rede de supermercado não é só o ponto de venda que às vezes o consumidor está vendo, é o centro de distribuição, é o escritório, a área financeira, a área comercial e, sem dúvida, os recursos humanos de uma empresa. A gente costuma dizer lá no Mufato que um supermercado nada mais é, né, do que uma boa relação com os fornecedores, com quem fabrica e gente para você conseguir colocar o teu produto na ponta, né? A essência disso, se essas duas coisas não parar de pé, o negócio do varejo de comprar e criar uma experiência para o consumidor, ele acaba ficando pelo caminho. Então, sem dúvida, recursos humanos e a área comercial de uma empresa de supermercado são os pilares principais, e gente, formação e colocar cultura, sem dúvida, a gente viu ao longo das últimas décadas quantas empresas que a falta de cultura, a falta de um legado, a falta de um propósito deixaram quantas redes de supermercado pelo caminho, que às vezes tinham uma boa loja, tinham uma boa rede, tinham uma boa percepção de preço para o cliente, uma boa experiência, mas o seu funcionário, o seu colaborador não entendia o propósito, né? Às vezes a direção muito distante do chão de loja e você não acaba transmitindo o seu legado. E claro que quanto mais a empresa cresce, quanto mais tem unidades em cidades, em estados diferentes, o desafio acaba se tornando bem maior de manter esse propósito. Então, acho que nós captamos aqui, né, o principal, acho que, ponto ali do propósito do Mufato é encontrar pessoas que têm a sensação de serem, não só a sensação, mas que têm o espírito de ser dono. Sem dúvida, o espírito de pertencimento e, como nós dizemos no nosso dia a dia, tem que ter dor de dono, tem que doer para ele como dói para o proprietário. Não bateu o resultado, pô, Tem que doer, né? Tem que doer. Nós temos que ver que nós estamos ali para repartir o prejuízo ou para repartir o lucro também e ganhar junto, né? Perfeito. E o grande desafio para que você encontre essas pessoas de dor de dono, poderíamos dizer o seguinte, que os níveis sociais é uma grande barreira nessa construção? Depende do modo de vista de ver, porque às vezes aquelas pessoas mais humildes acabam se tornando os grandes líderes, né, e os grandes propagadores da nossa cultura, e pessoas enganjadas que dão a vida e dão, né, constroem um legado e sonham junto com nós. Mas, sem dúvida, as pessoas que têm, às vezes, um nível de esclarecimento maior, né, e têm, às vezes, uma formação, elas acabam encontrando mais rápido o propósito de construir um legado e sonhar junto com a gente também, né? É importante que o colaborador, você tem que compartilhar com ele aquilo que você sonha. Qual é o propósito, né? Aonde nós estamos aqui hoje, aonde nós queremos estar daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Ele tem que ver propósito nisso, ele tem que enxergar e sonhar junto com o nosso sonho. Então, a questão educacional, a parte sofrível do desenvolvimento educacional do país,
afeta muito o dia a dia do nosso negócio? Sem dúvida, porque às vezes a pessoa, quando ela não tem, às vezes, um conhecimento, um nível educacional, o horizonte de perceber o futuro ali acaba se tornando muito limitado. Eu acho que a pessoa que ela tem a questão da educação, ela tem o conhecimento, ela consegue enxergar propósito, ela não vai pensar apenas no mês que vem. Ela não vai pensar às vezes, em pedir a demissão porque ela enxergou uma oportunidade ali por causa de 10% para ganhar mais, por causa de 15%, sendo que se ela está numa empresa enganjada, mas ela tem um nível de percepção de ver, pô, eu estou aqui, olha o que aconteceu com aquele colaborador, olha o que aconteceu com aquele outro, que começou ali no empacotador, começou ali de uma operadora de caixa, virou um encarregado, virou um subgerente, foi para uma área comercial, foi para uma área mais estratégica da empresa. A partir do momento que ele consegue ter um campo de visão, e sem dúvida a educação traz muito isso para a pessoa, né? Ela vai conseguir construir um nível de percepção maior, né? Porque a partir do momento que ela tem um campo de visão maior, ela vai construir, eu acho que isso com certeza ajuda na questão do turnover, da rotatividade, né, de trocar tantas pessoas que, se vocês perguntarem aqui na discussão nossa, qual um dos maiores desafios do nosso setor é a gente conseguir reter mais as pessoas não vê o supermercado apenas como uma oportunidade de curto prazo, vê o supermercado apenas como um trampolim, não, eu vou entrar aqui até achar uma coisa melhor. Do primeiro né? emprego. Eu vou entrar aqui porque eu não tenho formação ou do primeiro emprego, mas a hora que tiver uma oportunidade eu vou para uma outra coisa melhor, eu vou trabalhar num comércio de rua, eu vou trabalhar numa indústria, num escritório, num prestador de serviço. Eu acho que o nosso desafio é mostrar para eles, não, fica aqui que você pode construir uma carreira aqui, você pode crescer com nós, você pode participar do nosso sonho. Vai pensando aí qual seria o indicador de performance que vocês conseguem medir o dor de dono, tá? Coutinho, mesma pergunta, quais são os desafios aí para a cultura e para a liderança? Presidente, acho que o Manuel fez uma fala já abrangente, Ederson deu alguns exemplos, é muito claro. E antes de falar do desafio, eu vou só reforçar aqui a importância da cultura nas nossas organizações, que está atrelado desde do seu sócio fundador. Isso vem se passando por gerações, e ela é tão importante que o nosso cliente final percebe isso. A prova dessa percepção do cliente, que quando há uma aquisição de uma outra rede, e há uma preocupação do novo controlador em manter o nome da fantasia daquela empresa. E aqueles que não fazem isso, geralmente há uma perda de venda aí nos próximos meses. Porque mesmo que aquela operação tenha alguma deficiência que foi vendida, mas ela tinha uma cultura que o cliente que comprava ali valorizava. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Com relação aos desafios, mais ou menos o que Edson comentou, ela nasce lá já no processo de seleção e treinamento. Ali que nasce. No nosso grupo tem, inclusive, muito forte no processo de seleção, independente, inclusive, da função ser operacional, ou na gerência média, ou gestor, é identificar nas entrevistas se a pessoa tem facilidade de lidar com gente, se gosta de gente. Porque o tempo todo nós lidamos com gente, seja o cliente interno, o cliente externo, o fornecedor, enfim, todos os nossos stakeholders, conversa o tempo todo. E essa pessoa, mesmo no operacional, que atende o nosso cliente final. E nessa área, na base do nosso negócio, que o nosso quadro, que vale praticamente 100% do nosso quadro, para 15% é liderança média e maior, né? Então, muito grande na área operacional, e boa parte dele primeiro emprego, né? Sem uma formação, inclusive educacional, como o Edson comentou. E ali a gente trabalha muito forte no sentido dessa educação e do valor que tem o cliente no nosso negócio, né? Trabalhando esse processo tal. O desafio é o quê? É não só reter os colaboradores, mas também educá-los no sentido de entender a proposta da missão, que se resume da missão, dos valores, né? E temos também a questão muito forte, um dos valores seria a humildade, o respeito, o cliente sempre no centro, e se resume no propósito, que é a paixão em servir. Então, como a gente leva isso lá para a área de venda lá, através, digamos, do repositor, da balconista, ali, quem está na área operacional. Esse seria um grande desafio. É fazer com que, ao cliente adentrar na loja
e o colaborador perceber que o cliente tem uma dúvida, ele para o que está fazendo, aborda o cliente e leva no setor ou naquele produto, e não indica apenas dali. Então, eu diria, presidente, que esse é um grande desafio. E vão medindo isso, né? Nós implementamos também, em forma de facilitar enxergar melhor esses gargalos, aquele que distancia do nosso propósito, são as medições, né? Através das avaliações e feedback que é feito semestralmente com todo o nosso corpo de liderança, né? Inclusive se estendendo até, inclusive, o CEO da empresa. Tião, vou fazer uma pergunta aqui, capciosa. O Romário não tem muito, o jogador Romário não tem muito aquela jeitão de lidar com gente, mas dá resultado. Qual é o valor do cara que dá resultado e do cara que sabe lidar com gente na sua empresa? Olha, esse é o nosso maior desafio, e acontece isso com frequência. Menos hoje, mas acontece. Por isso que a gente valoriza muito, investe muito no processo de admissão, que a gente admite assim, pela competência, depois demite em função de desvio comportamental. É difícil lidar, mas só que, você entender, lá nas nossas avaliações, os indicadores, por exemplo, quantitativo, os resultados, ele pesa 70%, inclusive o comportamental pesa 30%. Quando a gente faz a avaliação do colaborador, tem esse peso. E procuramos trabalhar, tá entendendo? Mas prevalece, tá entendendo? Assim, no sentido desse... Primeiro que os valores nossos, um deles é humildade e respeito. Então não dá para ganhar dinheiro desrespeitando isso. Não dá para ganhar dinheiro, né? Ou seja, passando por cima dos valores, né, e da cultura, que é algo assim que para nós vão para 43 anos. Então a gente precisa manter isso, e o cliente percebe isso. Mas é difícil, tá? Difícil, tá, presidente? E tem essas dores de vez em quando. Cultura forte voltado à gestão de pessoas. Você poderia dizer que a sua cultura está mais ligada a uma gestão mais humana? Sim, eu diria que sim, mas, como eu falei, muito atento dos resultados, porque como é que a gente paga a conta, né? Não podemos ignorar, né? Mas voltado muito para a pessoa, né? Porque é através dela que nós fazemos negócio, é dela que atende o cliente e tal. E acho que cada vez mais isso vai ganhando peso. Perfeito. Vai pensando, Coutinho, quais são os indicadores que você mede essa cultura voltada para pessoas e como que você mede esse líder que de fato está alinhado com essa cultura. Pedrinho, posso mudar de Pedro BH para Pedro expansionista? Pode chamar Pedro BH mesmo. Pedro BH. Pedrão, quais os desafios de uma cultura, da cultura do BH, que tem como você o grande inspirador, e qual o desafio para a formação desses líderes? Oi, João. Estão com 25 mil funcionários. Eu acho que não precisa nem responder, a turma já falou tudo isso. Né? Aqui, a nossa dificuldade é de todos, né? Mas como eu estou no dia a dia na empresa, eu trabalho todos os dias, né? Ou quase todos os dias. E lá no BH, todo mundo chega e fala, nós estamos com problema com crise. Então, desde o dia que eu abri a primeira loja, que faz 25 anos, 26 anos agora em maio, nós não tivemos uma crise. Graças a Deus. Então, a cultura da minha empresa, sempre eu falo, eu não sirvo nem para falar, porque na cultura lá se criou a cultura do Pedro, vamos supor assim, lá no BH. Né? Mas não é a cultura do Pedro. A cultura da empresa... Boa. Qual é o desafio de você levar a cultura do Pedro? Porque a coisa que eu levo é o seguinte, tratar, na hora de contratar, geralmente nós contratamos 80% do primeiro emprego. Dá oportunidade a todos eles de trabalhar e ter o mesmo respeito. E o cara de um dia de trabalho com o cara de 20 anos, de 25 anos que eu tenho trabalhado. Então o tratamento é um só e eu não cobro o resultado do meu gerente. O meu gerente nenhum tem resultado para me dar no final do mês.
Olha. Eles têm que manter as lojas organizadas, sem falta de produto. E se a loja para estar com resultado de 5%, de 6%, de 8%, e os funcionários são maltratados, o gerente perde o emprego dele. Então, as pessoas têm que ser respeitadas e bem tratadas, seja... Eu converso com a faxineira igual eu converso com a diretora lá. E eu não tenho nenhum executivo da nossa empresa. Então, o executivo lá sou eu, mais os meus filhos, mais 2 sócios, dois sócios meus. Então, nós não temos executivo. Então, lá a gente resolve as questões na hora. Tem um filho que é operação, igual mais ou menos é. Então, as questões no BH, a gente resolve elas assim, de imediato. A gente não tem um diretor que só ouve o gerente. Então, nós temos supervisor e eles têm que ir nas lojas ouvir os colaboradores, que é a razão de ser de qualquer empresa, né? Seja a faxineira ou seja o gerente. Então, eu trato todo mundo igual e cobro de cada um no seu lugar e eu olho o lado do consumidor. Então, a loja, ela tem que funcionar com a cultura que eu quero. Eu quero uma loja funcionando do jeito que eu vou lá para comprar. Eu digo como você vai para comprar. Não que o presidente de uma empresa, porque as multinacionais, quando vai visitar uma empresa, os executivos vão lá e começam tudo para eles ir lá ver, né? Tudo bonitinho, mas no dia a dia não é assim que funciona, né? Então eu preocupo com o dia a dia e de dar essa condição para o nosso consumidor e sempre... os colaboradores do BH têm todo o respeito. Chegam lá e reclamam comigo. Isso eu atendo, mando atender. Então, eles têm a prioridade. Se o gerente maltratar, ele vai embora. E todos os gerentes que nós temos na nossa empresa são todos formados na empresa. Então, nós temos lá supervisores, gerentes, encarregados, todos são feitos dentro do BH. O nosso departamento nós temos um departamento que cuida disso, de treinamento, de RH e treinamento, cuida disso e vamos treinando e nós vamos fazendo. Então, nós vamos inaugurar. Por exemplo, ano passado nós inauguramos um número específico de loja. Nós não contratamos nenhum gerente de outra rede. Porque quando vem de outra rede, geralmente vem cheios de coisas. E pessoas, hoje, ninguém manda embora. Se saiu, você pode saber que tem problema. Você não manda um cara embora. Eu vou mandar um gerente bom embora, uma tesoureira, um operador, ninguém manda embora. Manda embora se tiver problema, né? Então o BH é meio fora dos padrões, porque está muito controlado. Eu estou lá no dia a dia, então as coisas passam muito por mim. Então tem um Bruninho que está aqui comigo, que é meu comercial, e eu estou acima lá, então o troço tem que rodar ali, entendeu? Estoque. Então a minha empresa é meio um pouco... assim, meio descompassada com as outras grandes empresas, porque a minha empresa é gerida mais ou menos igual o Mufato. Eu falo do Mufato que eu conheço bem os meninos e acho que é o melhor supermercado do Brasil. Se for votar, eu voto nele. Olha aí, né? Que bacana. Pela organização, que eu não sou organizado igual eles, mas eles estão em cima do negócio, os 3 irmãos trabalhadores, né? Então lá nós também estamos em cima do negócio. Então a gente pega os problemas na essência dele, né? Então você chega numa loja, primeiro que eu falo com o cara, eu paro o carro, eu não paro o carro no estacionamento. A loja que não tem estacionamento. Para mim ver os problemas numa loja, ele começa lá no estacionamento, com a sujeira, com carrinho, na entrada da loja, um cara embalando, um senhor de 70 anos embalando uma compra e 2 pessoas batendo papo. Então isso tudo faz uma gestão. Corredor cheio de gaiola, esse troço eu não aceito, corredor tem que ser livre. Então eu monto uma loja com a cultura do nosso pessoal. Eles têm que seguir a minha cultura. Então, às vezes, chega o pessoal, mas uma rede de supermercado, o Carrefour dá 6% de EBIT, dá 8%. Eu falei, o meu, se der 2%, está bom demais. Eu não quero ficar rico à custa do pobre. Entendeu? Que tem meu negócio. Então, eu não quero... O dia que o meu negócio der 6 de EBIT, está ruim, eu vou abaixar os preços, eu não vou mexer. Então, acho que a gente tem que ter um negócio da gente, tem que fazer as coisas, mas de ter os funcionários... você viu, eu tenho funcionário lá, que a loja tem 25 anos, tem funcionário com
com 24, e é muitos funcionários. Então, você só tem uma grande empresa, só tem um grande negócio, se você tiver pessoas e valorizar as pessoas. Então, nós lá valorizamos as pessoas, as mais humildes, e lá eu falo todo dia, aqui não precisa de doutor, só tem que ter doutor aqui para o supermercado, para defender lá no Ministério do Trabalho, que tem muito, o resto tem que ter conhecimento, o cara não precisa ter diploma, é igual eu mesmo. Então, o cara tem que saber, tem que trabalhar e tem que respeitar o consumidor, respeitar o cliente, que é a razão de ser, que paga o salário de todos nós temos que respeitar eles e respeitar os nossos colaboradores e ir melhorando a cada dia que pode alguma coisa para cada um. Impressionante, Pedro. Então, nós estamos aqui falando que você forma 100% da sua base, você não traz ninguém, as suas lideranças são todas formadas em casa. Todas dentro de casa. E você tem uma cultura simples, objetiva, Sim. que tem como grande mérito lojas limpas, lojas organizadas, uma cultura onde tudo se resolve em casa. E aí eu fico me perguntando o seguinte, que daqui a pouco eu acho que vai acabar virando até um indicador. A contratação dessas pessoas que estão em formação, com uma cultura dessa, imagino eu que quando entra alguém que não está alinhado com a cultura do Pedro, vamos dizer assim, os próprios funcionários acabam levando ele para o caminho correto. E criou assim, que eu nem gosto desse tema, né? Eu não gosto, mas você chega num lugar, os caras falam assim, mas o Pedro gosta que funcione assim. Ah, mas o seu Pedro gosta que funcione assim. Ah, o seu Pedro gosta que funcione assim. Fala, não, gosta que funcione certo, correto. Né? Eu gosto que funcione correto. E, por exemplo, você é um consumidor, você vai numa loja, você quer ter os seus produtos que você vai comprar, independente se eu tenho problema com a BRF, com a Seara, ou com quem for. Mas você tem que ter os produtos que o consumidor quer comprar. Ah, porque né, você vê muito isso quando... Eu já contratei algum executivo, porque lá na empresa é assim, só quer fazer... cobrar. O cara tem que pagar 50% para pôr espaço, 100% para pôr daqui, cobrar daqui. Não, você tem que dar o espaço para as indústrias, o que ela representa no seu negócio. É o que a gente faz. Eu jamais vou ter uma marca de cerveja, no meu supermercado só uma marca de cerveja, eu jamais vou fazer isso. Então, a gente tem que dar o direito a todas as indústrias de ter os seus produtos nas prateleiras, dentro da condição que tem muitos, que não vai caber todas, né? Mas valorizo muito os regionais, os interior que tem. Os funcionários, a gente contrata tudo na cidade, não leva de fora, só um gerente de uma cidade para outra, mas forma lá dentro e trabalha lá. Então, uma cultura do BH, até quando vocês me chamam para falar, falar, eu sou meio diferente da turma, porque a gente lá trata as coisas assim bem reto, né? E hoje eu cheguei, João, na viagem que você já participou, sim, com um executivo aí de empresa aqui de São Paulo. O cara chega e fala, Pedro, mas quem que você atende lá na sua empresa? Eu falei, o primeiro que eu atende é o porteiro. E o segundo é a faxineira que vai lá levar café para mim. Pois eu, na minha empresa, só atendo o presidente da empresa. Eu não sabia, depois vai, mas qual que é a sua empresa? Não, sou executivo da empresa. Falei, na minha que você for demitido, nem na porta você passa, que eu não vou te contratar. Não. Entendeu? Então, tem essas coisas, João, que... O Manel está aí, né, que é nosso... já briguei demais com ele também, né, Manel? Mas, ele sabe lá, a gente funciona rápido, assim, rápido. Então não fica aí esperando aval de muita gente, não. O negócio tem que funcionar rápido. Tem que... Perfeito, perfeito. Entendeu? Você vai me fazer aqui, todo mundo me faz uma pergunta. Às vezes você for me perguntar aqui. Eu nunca fiz uma pesquisa de mercado para abrir uma loja. Nunca fiz. E nunca vou fazer. Enquanto eu tiver, eu não vou fazer. Se você não souber que tem aqui a região aqui de São Paulo, lá do Espírito Santo, a Vila Velha, então vou lá no Espírito Santo, Vila Velha, que é vizinho, eu conheço bem. Uai, se eu não souber que lá eu não posso pôr uma loja, vou ter que fazer pesquisa de mercado? Eu nunca fiz e nem vou fazer. Então eu não sigo muito comparação, não, viu, João? Não, serve sim, muito.
Bom, então agora nós vamos caminhar o seguinte, com base no que vocês falaram, como que se mede, o próprio Pedro comentou algumas formas aqui de medição, mas quais são os indicadores, Manuel, que você visualiza aí com as visitas aos supermercados, à cultura, que você acha que o setor deveria de ter para poder fomentar, acompanhar que aquela cultura e aquela liderança está enquadrada dentro do... Aí vocês podem até usar um pouquinho quais são os indicadores que vocês utilizam lá na BRF para acompanhar o resultado da cultura e da liderança. A cultura na companhia, a BRF passou por alguns momentos um pouco transitórios, né? Nós tivemos alguns momentos, 2015, depois 2018, teve alguns momentos. E uma das coisas que a gente sempre trouxe para a nossa pauta foi uma pesquisa de engajamento. A gente sempre trouxe qual era, muito claro, a cultura, qual era a nossa direção, qual era a nossa visão, qual era os nossos valores e qual caminho a gente ia seguir. E sempre traz, embasado em cima disso, uma pesquisa de engajamento. Além disso, a gente tem uma taxa, um controle muito grande, João, de contratação. Então, por exemplo, vou contratar uma equipe de vendedor. Poxa, esse vendedor, quanto tempo ele fica na companhia, em quanto tempo ele é promovido, em quanto tempo ele sai ou ele pede para sair. Tá? Isso mostra um pouquinho do cuidado que a gente tem com gente lá e mostra também o conceito muito forte de meritocracia. Dentro da companhia hoje a gente tem uma preocupação muito grande de quantas pessoas a gente de fato está sendo promovido e quantas pessoas estão ali ainda no estacionamento, né, que não evoluem e tudo mais. Por quê? Nós temos preocupação, e quando a gente usa o conceito de meritocracia, de não promover aquele cara mais ou menos, né, que a gente fala, medir esforço, não é fácil medir esforço. E uma das medições que a gente faz é medir muito o resultado. Qual é o resultado e quanto aquela pessoa está sendo transformacional para a nossa cultura. Perfeito. Tá? Então, a gente usa... nós temos que tomar muito cuidado, e aí eu vou trazer um pouco da indústria, tá? A gente tinha lá algumas metas, né? Meta de final de ano, as metas variáveis, né? Acho que todas as indústrias trabalham hoje com um pacote de metas muito grande, gestão por desempenho, gestão por lacuna, seja lá qual for, né? E tem uma frente que trabalha, às vezes, com meta de projeto. Eu vou implementar o A, o B, o C, eu vou implementar o D e o E. E isso, na verdade, não gera resultado. Isso, na verdade, ela é uma atividade meio para gerir um resultado. E aí você tem que tomar muito cuidado para isso não ter problema de desmotivação para um outro que está gerando resultado o tempo todo. Né? Por exemplo, o ano passado, quem teve meta meio dentro do resultado com meta meio o ano passado, dentro da companhia, teve um desempenho de metas melhor do que as pessoas de fato que entregou resultado, margem, volume, preço e tudo mais, né? Então, dentro da companhia, a gente busca atrelar algumas, não tem uma receita única, a gente não vai para um lugar único. Então, a gente vai para a pesquisa de engajamento, taxa de turnover, taxa de promoção, taxa de aprendizagem, é um ponto que a gente usa muito. Por exemplo, a gente tem uma academia de vendas, né, e uma academia dentro da companhia, quanto de fato as pessoas estão querendo se desenvolver dentro da cultura e pegando um ponto. Poxa, esse é um ponto que vai ser um pré-requisito para nós, daqueles cursos que a gente tem disponíveis, né? Eu vou promover lá o fulano de tal. Poxa, mas esse cara, quantos cursos ele fez dentro da nossa companhia para acompanhar a cultura? Ele precisa... O Ederson fez 10, eu não fiz nenhum. Poxa, eu vou ser promovido no lugar do Ederson, o Ederson sabendo que eu não fiz nenhum. Então, são alguns controles comparáveis muito importantes para nós. O grande receio hoje que eu tenho é sempre ter à frente, poxa, eu estou promovendo alguém que de fato está entregando resultado e disseminando a nossa cultura, e não promover alguém que de fato está entregando um ou o outro, né? Então, esse é um ponto... muito importante. Eu não acredito que tem um painel só de gestão de resultado e um painel só voltado para a gente. Eu acredito que dentro do mercado a gente tem que ter isso muito bem amarrado. Perfeito. Peço para o nosso time aí anotando, porque nós vamos gerar um relatório, né, ao final desse evento com todos os desafios, com todos os indicadores por área e por sessões aqui que nós estamos debatendo. O Manuel listou aí vários indicadores aí de performance da indústria que podem ser utilizados por outros mercados. Então, eu gostaria que o nosso time
por favor, já vão anotando aí todos os pontos. O querido Ederson, primeiro já elogiado pelo próprio Pedro aqui, né? Esse trio formado aí por Edson, Eduardo e o Everton realmente tem uma história. E a mãe, né? E a mãe lá, que por sinal recebeu um prêmio aí muito importante do setor da Abras, pelo reconhecimento de toda a sua história, né? Que tem uma passagem muito bonita, né? Numa fase mais difícil da família, né? Um momento extraordinário de que vocês conseguiram superar e vencer, né? Edson, qual os indicadores que vocês utilizam para ter a certeza que vocês contrataram gente com dor de dono, que aquela liderança está formando outras pessoas com dor de dono? O que vocês utilizam? Então, Galassi, acho que só um comentário antes dessa pergunta que você me fez, acho que para todos que estão nos acompanhando. Não existe uma receita de bolo pronto, né? E não existe um modelo que você compra na prateleira, né? Pegar o exemplo do Pedro aqui do BH, que é amigo nosso de longa data. Ele criou um modelo vencedor, é o modelo deles. Eles criaram a cultura deles, a cultura do BH, né? E a prova que está dando certo é uma das redes que mais cresce aí na última década no Brasil. Então, nem sempre, o modelo do BH pode ser que não sirva lá para o colega do Espírito Santo ou para o Mufato, né? Como o modelo do Mufato pode ser que não sirva para lá. Nós temos a cultura de 80% dos nossos líderes são formados dentro de casa, né, enganjados lá, pessoas que começaram, como o Pedro disse também, lá no chão de loja, empacotador, zeladora, repositor, recebedor, então em cargos de gestão. Mas também a gente tem a cultura também de trazer pessoas de fora. Sem dúvida, pessoas que você traz de fora é um desafio muito maior. Ele adquiriu os valores que está com você. Porque a pessoa que vem de fora acha que, né, chegou, já peguei uma empresa aqui grande, tudo é fácil, tudo pode comprar, tudo porque a empresa tem condição e não dá valor e não nos detalhes ou ali, né, no aproveitamento, na despesa e segurar com a mão fechada. Então, o desafio de quem traz de fora, mas nós julgamos que é importante você trazer, para você trazer também experiências novas, pessoas com conhecimentos diferentes, desde que ele se engane na nossa cultura e ele tenha, e ele vai adquirir, claro que ele não é no primeiro mês que ele vai adquirir uma cultura e entenda a nossa filosofia. A principal métrica para medir se uma pessoa está enganjada com uma dor de dono lá, que é o nosso DNA, a nossa pegada, que a gente coloca desde a primeira integração do RH, o colaborador, quando entra na primeira, né, ele entende a nossa formação, ele entende a nossa história. Um fato, acho que eu não comentei aqui, nós vamos completar esse ano 47 anos, né? Nosso líder nos deixou há 26 anos, né, quando ele tinha 41 anos, que ele formou a empresa junto com os irmãos dele, uma empresa de origem italiana lá, que começou com um pequeno armazém no interior do Paraná, em Cascavel. Mas a métrica, claro que o cara que tem dor de dono, ele tem que saber vender, ele tem que saber cuidar da margem, ele tem que saber cuidar da quebra, ele tem que zelar pela loja, pela uma arrumação, pela uma qualidade, pela uma percepção de preço para o cliente, cuidar o que o concorrente está fazendo que a gente tem que fazer melhor, né? Os indicativos dele. Mas a métrica principal é a atitude, né? É avaliar a atitude do cara, né? O caráter e o princípio dele, esse é a principal. Se fosse para pedir assim, responda com uma palavra só. É na atitude que você percebe se a pessoa tem dor de dono, se ela participa do teu projeto, se ela sonha com você, se ela tem, no nosso caso lá, o Mufato. Ele não é o João da Silva, ele é o João do Mufato, ele é a Maria do Mufato, né? A gente costuma dizer que na nossa empresa o cara acaba tendo sobrenome. O sobrenome do Mufato, ele tem que ser o Pedro do Mufato, né? A atitude da pessoa que você percebe. Se os seus conhecidos, se os seus amigos, os seus parentes são clientes nosso, né? Se ele é enganjado na comunidade, na igreja, na sociedade, se ele leva o nome do Mufato, se ele tem orgulho de defender o nome da empresa, né? Se ele vê que uma pessoa está falando mal, seja da nossa empresa, se ele é o primeiro que ele vai pular na frente, isso é ter dor de dono. Peraí, por que você está falando mal da nossa empresa?
O que ela fez? Ela deixou de cometer alguma coisa errada? Ela não te pagou? Ela não foi justa? Ela não foi séria com você? Então, qual que é o problema? Isso é ter atitude de dono. É se doer como dono. A gente costuma dizer, a pessoa que está lá, um repositor que está abastecendo, se ele está lá, se ele jogou um produto fora, a gente fala, pega e joga um produto fora teu. Pega um carrinho e joga, amassa um carrinho, pega e estraga lá uma caixa, bate lá numa gôndola, pega o carro que você está pagando a prestação, pega uma moto que você está lá pagando a prestação, vai lá e dá um chute na porta. Qual a dor que vai ter no teu carro? Se você não tiver essa dor quando você está zelando pelo negócio que você está lá abastecendo, atendendo um cliente, tal, se não doer para você, então você não tem dor de dono. Começa por uma atitude básica, dói para você isso, jogar fora isso, joga aquela caixa de tomate que metade foi para o lixo, né, tal, doeu em você? Ah, não doeu, então cadê tua atitude? Então você não tem dor de dono. Se não doer para você... E uma curiosidade, como é que você cria esse amor? Porque a ponto da pessoa falar assim, eu quero ser chamado de João do Mufato, Pedro do Mufato. Como é que você cria esse amor pela empresa? O que vocês acham que vocês têm ali como, até voltando um pouquinho na cultura ou nos indicadores, o que vocês acham que vocês têm que as pessoas pegam esse desejo, essa coisa de defender a empresa? É uma pergunta difícil, né? Simples, mas muito difícil, né? E quem tiver a fórmula mágica, né? Teria comprado o Twitter ontem, né? Assim, né? A cultura, vamos falar assim, qual o desafio de fazer? Primeiro que não são em todas as pessoas, né? Primeiro são pessoas que se destacam, pessoas com valores, pessoas que têm um propósito de trabalho, um propósito de construir. Como o Pedro disse lá no BH, o Mufato é uma empresa mais antiga, então nós temos lá colaboradores com 35 anos, com 38, com 40 anos, pessoas que começaram com meu pai lá no primeiro depósito, recebendo, separando mercadoria. A origem do Mufato, antes de ter supermercado, era um atacado de balcão, né? Depois fazia entrega, tem motoristas lá, colaboradores que começaram com meu pai. Sem dúvida, os mais antigos acabam tendo uma percepção de dor, porque eles viram que não começou de graça aquilo, que aquilo começou, fruto de muito trabalho, de muitas horas de trabalho, de muita noite sem dormir, de muito final de semana, de muita noite fazendo balanço de madrugada, assim. Então, os mais antigos, eles acabam com o tempo adquirindo um amor pela empresa maior, porque eles viram que não é de graça, né? Diferente do executivo, que o Mufato também a gente não tem executivo, mas da pessoa que vem de fora e chega, cheguei, peguei uma empresona bonita lá, 80 lojas bonitas, um monte de CD bonito, indústria, aquilo, uma área comercial, um monte de gente lá sentada. Então, às vezes, o de fora, ele demora um pouco mais. Mas a cultura do DNA é a percepção e o espírito e o exemplo que vem de cima, né? A maneira de você replicar isso começando pela atitude dos gerentes de loja, dos gerentes de área, dos diretores, né? E de nós, né? Do dono da empresa, né? Dos acionistas principais. Se eles não vê na gente atitude para se espelhar, se começando por você, se você passar e não juntar uma coisa no chão, se você vê um cliente que está lá, que está saindo sem comprar, é o espírito de liderar. Toda a integração que a gente participa, a gente fala, lidere pelo exemplo. Lidere pelo pequeno exemplo, né? São nas pequenas atitudes que você percebe o caráter e a liderança da pessoa. Então, assim, não existe uma receita pronta, né? Eu posso ficar aqui me alongando aqui, vou acabar sendo repetitivo. Não existe uma receita pronta para isso. Eu acho que a percepção de fazer isso de ver as pessoas que se destacam, né? Cuida daquelas pessoas, valoriza elas são as que vão multiplicar o teu negócio, elas que vão fazer a gente conseguir fazer uma expansão, abrir mais lojas, desbravar novos territórios, desbravar novos modelos de negócio, né? Eu acho que as redes de supermercado aqui, fazendo um parênteses nisso, elas estão se tornando cada vez mais complexas, né? No passado você comprava mercadoria, você tinha um modelo de loja, hoje é supermercado, supermercado... Né? Premium, atacarejo, e-commerce, sem distribuição, é o mercado financeiro, né? Cada vez mais as redes, né? Tendo que buscar... É a indústria. É a indústria, né? A forma de você
levar um produto mais acabado para você gerar menos descompreensão, tirar menos complexidade na área de venda, você fazer isso mais numa retaguarda e mandar a coisa mais pronta para a operação da loja, para ele estar mais preocupado, sim, com o cliente, né, e menos com a complexidade. Então, as redes de supermercado têm se tornado um ecossistema muito complexo, né? Às vezes os mais saudosistas, a gente lembra, pô, mas antigamente era tão mais simples, né? Você comprava, você tinha que botar a mercadoria na loja, fazia lá o panfleto, né? As ofertas, campanha de aniversário, campanha de Natal, de final de ano, e hoje está ficando mais complexo, né? É um ecossistema muito mais complexo. A cadeia logística, a cadeia, né? A cadeia de abastecimento, o mercado financeiro, e nesse universo complexo tem os recursos humanos, né? Tem pessoas, né? Lidando com gerações mais complexas de ser motivada, né? O acesso à informação dessas gerações, as pessoas, elas acessam a informação muito rápido, elas vêem novas oportunidades com muito mais rapidez, né? Pessoas, às vezes, abordando os bons colaboradores teus com muito mais agilidade no que passado, e o desafio é muito maior, como reter os talentos, né? Como reter os tesouros que a gente tem, né? E fazer que essas pessoas fiquem motivadas, criando o espírito de dono delas e mostrando para elas, olha, aqui você tem uma oportunidade, aqui você pode construir tua carreira, aqui você pode crescer, você pode fazer teu patrimônio aqui com nós, né? Esse realmente é um desafio. E aonde os recursos humanos se inserem nesse mundo complexo, né? É a digitalização. É a digitalização. Então, assim, os setores, né? Quantos setores nós temos mais dentro da nossa empresa, né? O grau de complexidade disso. Então, o RH tem um desafio muito grande em saber gerir isso. Puxa, ficou muito bom, muito bom. O papo está maravilhoso. Nosso tempo está meio apertado, mas eu vou pedir a extensãozinha aí, porque vamos pensando aí rapidamente... quais são as melhores práticas que adotam para elevar a performance e quem inspira vocês? Vou dar um exemplo aqui prático. A Ambev, quando se iniciou, né, nessa nova jornada, um deles se inspiraram, por exemplo, no São Walton, né? Isso. Quem inspira vocês? Vão pensando rapidamente. Coutinho, com você. Quais os indicadores que medem a tua cultura? Você chegou até a falar alguns pontos rapidamente. Quais são os indicadores que medem a sua cultura e a sua liderança? Então, Galassi, nós temos reuniões trimestrais com a liderança e esses mesmos líderes, encarregados, coordenadores, gerentes, naturalmente estão sempre acompanhando a sua equipe e corrigindo ali feedback de imediato, no sentido, de forma informal, acontecendo. E nós temos de uma forma assim, estruturado, muito comum, nos fazem também, tipo, o cliente oculto. Eles vão nas lojas, fazem as compras, né, e com base nos nossos valores, com base nos 5 passos do atendimento. O que é os 5 passos do atendimento? O cliente antes de entrar numa loja, ele passa por vários setores, aquela jornada de compra, então ele é abordado. Então ele avalia isso e tal. Tem um relatório e mensalmente... Já na reunião do conferencial, isso é medido, né, e é dado feedback, corrigindo qual é a área daquela loja, ou qual é a região e tal. No nível mais alto, assim, aliás, nem mais alto, independe também, outro índice também, outro indicador também, é uma pesquisa que a gente faz via a GPTW, medindo a satisfação do cliente, ou seja, o clima da loja tal, né, e temos meta em cima disso do resultado, né, sempre... fazendo também tal. E, para fechar, outros são as avaliações, que é feita semestralmente. Uma avaliação 360 graus, onde o gerente ele é avaliado pelos seus pares, pelos seus auxiliares, pelo seu, que está acima do seu líder maior. Isso é confrontado e todos os quesitos que é feito, que é avaliado, são sobre as nossas competências, são os bases dos valores e no propósito, que se resume em paixão e servir. Perfeito. De uma forma simplificada, seriam esses 3 conjuntos que formam, né, isso aqui. Muito bom, muito bom. Por sinal, né, Coutinho, você tem uma história interessantíssima, né? Como você conseguiu lidar com a sua liderança na condução das famílias, das empresas que se juntaram, né? Essa é uma história que a gente precisa contar uma hora. Isso daí você foi um líder fantástico. Pedro, qual o indicador
Posso chutar Pode, a última linha? pode. Está crescendo, é um indicador de performance? João, eu falo lá com o pessoal que vai falar comigo e aí os caras falam assim, aí eu faço balanço de 15 dias, de 30 dias. Eu falei, tem loja que tem 10 anos que eu não dou balanço. O cara fala, você está de sacanagem. Não. Para que eu vou fazer balanço? Eu estou crescendo, estou com dinheiro no caixa, o balanço está feito. Acertei, então. Que, por sinal, para ter um EBITDA de 2, não pode ter 1 centavo de juros, né? Não, depois do EBITDA, né? Lá nós recebemos juros, não pagamos juros. Exatamente. Então, você tem 2 mais uns 2 lá embaixo. Não, mas eu estou falando assim, nós estamos com 4, não é segredo, nós estamos com 4, que para mim é excelente. Se der 3, está ótimo. 4 já é acima da curva, está ótimo. Mas o que a gente, para concluir, que eles falaram muito bem, o Eros já pontuou tudo aí, né? Por isso que ele passa o relatório para mim, eu só cumprir. Mas as reuniões que eu faço para falar da dor de dono, com os gerentes, que a gente faz sempre, e com o supervisor todas as segundas-feiras, que são 12 que rodam as lojas, que as lojas, eles estão lá, eles são o Pedro lá na loja, eles são dono da loja. Então, eles têm de cuidar da loja como dono da loja. E aí, o Ed falou a coisa certa, eles têm que ter atitude, tomar atitude. Atitude certa ou errada, nós vamos apoiar e vamos, o que tiver errado, nós vamos consertar com eles, mas tem que ter atitude. Né? Então, eles são os donos da loja, eles representam a gente lá nas lojas, e eles é nós lá. Eles que estão lá no dia a dia, sabe as dificuldades, o que o cliente precisa, o que Pedro, está reclamando. me dá um indicador dessa atitude. Um ponto que você fala assim, isso para mim é uma atitude Pedro BH. Por exemplo, uma atitude. Um funcionário chega para ele e está com as contas dele todas atrasadas. Está lá, o cara está não tem condição de trabalhar, a enchente levou a casa dele, e ele não toma uma atitude. E quando chega em mim, eu fico uma fera com o cara. Aí tem que tomar atitude. Então a empresa existe, os departamentos é para isso. Se ele não toma atitude, ele passa por cima. Não pode passar por cima. Aí um cliente escorrega e cai. Aí o cara deixa o filho levar, não, tem que pegar a pessoa, pôr no carro dele e levar no hospital, ele acompanhar e chamar o departamento, né, médico, enfermeiro, e acompanhar essa pessoa até no final. Então, isso é uma atitude. Entendeu? Aí, outro dia mesmo aconteceu um caso que passou no outro dia, a pessoa escorregou, quebrou o fêmur de quase 60 anos, está no hospital do interior, que não tem condição de fazer uma cirurgia. Olha só. Aí, cadê a atitude? Eu entro, faço, mando recolher, pago particular, mas não precisava disso. Então, isso tem que ter atitude. Então, se não tem atitude, ele não pode gerir uma loja, não pode gerir 100, 200 funcionários, nem pode tomar conta do seu negócio. Então, você tem que ter uma pessoa para tomar conta do seu negócio, você tem que tomar conta como se ela fosse dono e ter saber. Agora, hoje, a dificuldade com muitos funcionários, não podem falar colaborador, né? Eles falam, o Pedro tem helicóptero, avião, passou o helicóptero aqui, aí o cara, então vamos comer aí, vamos. Então você tem essa dificuldade, entendeu? E todo mundo tem, né? Então tem muita gente, você tem que saber controlar isso, cara, isso é os jovens. Igual ele falou da cultura, um jovem hoje eu tenho um menino de 18 e tenho um Bruninho de 35, são completamente diferentes um do outro. O que ele pensa, a atitude dele. Então, isso para o setor de RH é um tormento. O gerente da loja, que é um RH também, né? O gerente é um RH. Então, isso aí a gente tem que conversar todos os dias e pôr na cabeça deles que eles têm força e tomar atitude. E nós temos que dar o respaldo para eles do lado de cá, né? Perfeito. Então, esse é o meu pensamento. Você sabe que uma coisa que ficou muito claro aqui para mim, por mais que nós tenhamos aí uma educação no país que precisa se aprimorar, evoluir e tal, o setor de supermercados é uma das maiores escolas desse país. O que nós conseguimos fazer realmente eleva a autoestima do primeiro emprego, da população que está se iniciando ao trabalho. O que vocês aqui declararam como prioridade está muito ligado a pessoas. Rapidamente, para a gente encerrar,
Manuel, 1, 2, 3 exemplos de empresas ou de pessoas que você se inspira. Eu sou um cara de conceito muito simples, de lida muito simples, e eu gosto muito do que traz o Rancharan. Pessoas, planejamento e servir. Servir Perfeito. dentro daquilo que você planejou. Na cultura GE lá do Jack Welch. Exatamente. Eu levo isso muito em linha na minha relação, com muita transparência e com tudo. E eu acho que aqui não tem um peso para cada um. É um terço. E se essa balança desequilibra, você fica um pouco fora do contexto. Então, para mim, acho que o segredo do negócio, o segredo de você tocar uma equipe grande, é você ter à frente pessoas como um ponto principal, um baita de um planejamento como ponta principal e, de fato, servir. E esse servir é ver se as suas pessoas e o seu planejamento está de acordo com o que aquele terceiro precisa. E aí passa para o cliente, fornecedor, comunidade, toda a cadeia de sociedade como um todo. Eu penso assim, de maneira muito simples. Ederson, a família se inspira em alguém, em algum líder ou alguma empresa que vocês... Inspiro sempre no meu pai, né? Nosso fundador, grande líder, na minha mãe, que nos educou, que nos deu os valores, os princípios. E acho que é uma somatória, né? A vida ensina você ver quem está fazendo bem feito, que você pode copiar, em quem você pode se inspirar. Eu não tenho... tirando eles dois, eu não teria alguém assim especial, uma empresa A ou B. Sem dúvida que a gente já olhou muito, já copiou muito, já se inspirou muito, já se espelhou muito, mas tirando eles dois, eu não teria alguém específico para pontuar, não. Muito bom, muito bom. Coutinho. Ao longo da nossa carreira, eu sempre me inspirei muito, inclusive teve muita influência no nosso desenvolvimento, inclusive o Grupo Pão de Açúcar, através, mais ainda na época ainda da gestão do Abílio, né? Principalmente em relação a esse cuidado, esse cuidar, né? Da entrega, muito tal. E lá para cá, eu sempre visitando a concorrência, os colegas, sempre procurando ver o que tem, que eu posso estar aprendendo com eles. Aqui mesmo hoje, eu saio daqui muito barrico. Hoje, aqui com o Pedro aqui, Edson e Emanuel lá, e com as suas provocações, Galassi, vai me gerar aí muitas inspirações, tá? Eu saio daqui muito melhor do que eu cheguei, inclusive, em termos de inspiração e conhecimento. Perfeito, eu também, viu, sinceramente. Pedrão, quem te inspira? Quem me inspira é a vida. É a vida. É a vida. Eu que vim do interior, né, sou filho de lavrador, né, não tenho vergonha não de falar isso todas as vezes. Tinha vontade de ter uma loja. Abri minha loja com uns 40 anos e ia fazer 40 anos. Né? Esse ano eu faço 26 anos na loja e faço 67. Então, queria ter uma loja e Deus foi me dando esse tanto de loja. Não tem... Se me perguntar quantas que eu vou abrir, eu não sei. Eu não tenho planejamento que eu vou abrir. Eu cuido de Minas Gerais, cara, tem proposta para fora, mas eu acho que você tem que fazer o dever de casa primeiro, para depois você sair, né? Se você tem um espaço, igual tem muito lá. E eu confio em Deus, né? Na minha família, no meu trabalho. Muito bom, muito bom, muito bom. Nós tínhamos mais uma pergunta: quais são as melhores práticas que adotam para elevar a performance? Mas essa daí nós vamos deixar para outro dia. Pessoal, acho que nós só temos que agradecer aqui, Manuel, Ederson, Pedro, Coutinho. Vocês deram um show aqui hoje. Não poderia ser um painel melhor para iniciarmos o Smart Marketing. Obrigado de coração. Obrigado, João. Obrigado você, viu, pela iniciativa. Obrigado, João. Obrigado, João. Obrigado a todos.